Olá, alunos! A gente está aqui agora, então, para tratar de um novo tema da gramática. Saímos da concordância e entraremos agora na parte chamada regência, que vai ter a ver, que vai se relacionar com crase, com o famoso uso da crase. Mas antes de tratarmos de crase, falemos de regência. A gente sabe que a regência pode ser nominal ou pode ser verbal, mas afinal, o que é regência? Regência se refere ao fenômeno que algumas palavrinhas da língua portuguesa se refere ao fenômeno que algumas palavrinhas têm de pedirem preposição ou não. Sejam nomes, sejam verbos. Por exemplo, vamos falar de verbos. Tem verbos em português que pedem preposições e nós já sabemos disso. Que nome a gente dava aos verbos que pediam preposição necessariamente? Verbos transitivos e indiretos. Mas tem verbos que não pedem qualquer preposição, que são chamados verbos transitivos diretos, e já sabemos isso. Isso é regência. Por exemplo, o verbo comprar. Pede preposição ou não? Vamos pensar sobre ele. Quem compra, compra algo. Não pede preposição. Ou seja, a regência do verbo comprar não precisa de preposição. Mas e o verbo gostar? Pensemos, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, a regência do verbo gostar pede, precisa da preposição de. A mesma coisa acontece não com verbos necessariamente, mas com nomes. Por exemplo, o nome nocivo. Nocivo é um nome que pede preposição? Sim. Porque nós sabemos que o que é nocivo a alguém ou a alguma coisa. É como se a palavra nocivo viesse necessariamente com a palavrinha, com a preposição a. Mesma coisa alheio. Quem é alheio a alguma coisa. Quem é avesso a alguma coisa. E outros exemplos que eu não pus no quadro. Quer ver? Quem é dependente de algo. O que é compatível com algo. E por aí vai. Quem é vizinho de alguém. Quem é favorável a alguma coisa. Então percebam que a regência desses nomes pede preposições. Tá, professor, já entendi o que é regência. É o fato de algumas palavras, sejam nomes, sejam verbos, precisarem de preposição ou não. Mas o que isso tem a ver com crase? Tem tudo a ver com crase. Por quê? Porque se a regência de uma dada palavra pedir a preposição a e o termo que vier depois for feminino, aí nós teremos dois a. A preposição a, que é pedida pela regência de uma palavra que veio antes, mais o artigo a, que é pedido pela palavra feminina que vem depois. E como é que a gente indica a soma desses dois a? A preposição mais a artigo, por meio do acento grave, que indica a crase. Está tudo muito abstrato? Quer ver como isso é fácil? Fumar é nocivo. Aí eu deixei aqui de propósito um espacinho. Como é que a gente completaria essa lacuna? Fumar é nocivo. Bom, nós já sabemos que a regência desse nome pede qual preposição? O que é nocivo a. Então, olha, desse nome vem uma preposição a, já que o que é nocivo a. Analisemos essa palavra que veio depois, saúde. É um substantivo de que gênero? Feminino, porque nós diríamos a saúde, não o saúde. Então, observem. Se nós temos essa preposição a, que vem da regência desse nome, e esse artigo a, que antecede essa palavra, que é feminina, como é que a gente indica a fusão, a soma do a com o a? Usando a crase. Na verdade, o nome correto desse acento é acento grave, tá ok? Crase é o fenômeno da fusão do a preposição mais o a artigo, que origina, por meio de crase, o acento grave. Olha a outra frase. Tem aqui também uma lacuna para a gente preencher. Fiquei alheio à situação do país. Analisemos essa palavra. A regência dela pede alguma preposição? Pede. Já que quem é alheio a alguma coisa. Está aqui o a, que foi pedido pela regência desse nome.
Situação é uma palavra feminina ou masculina? Feminina, porque diríamos a situação. Como é que somamos o a preposição mais o artigo? Por meio do acento grave, que origina esse fenômeno, né, chamado crase. E outro exemplo, o professor é avesso. Como é que a gente preencheria essa lacuna? Quem é avesso a alguma coisa. Tá aqui o a, então. Tá aqui esse a, que veio, que foi pedido pela regência do nome avesso. Bagunça é feminino? É, porque dizemos a bagunça. A mais a origina o acento grave. Fernando, e se depois dessa lacuna, dessa ou dessa, eu usasse palavras masculinas? Por exemplo, fumar é nocivo e aqui, ao invés de saúde, fosse organismo. Fumar é nocivo, organismo. Como é que eu preencheria essa lacuna aqui? Aí seria fumar é nocivo ao organismo. De onde que surgiu esse ao? Esse a veio da regência do nome nocivo, já que o que é nocivo a alguma coisa. Esse o é o artigo que vem antes de uma palavra masculina, porque dizemos o organismo e não a organismo. Então, esse a vem daqui, esse o vem daqui. A mais o dá ao, diferente de a mais a. A mais a gente não vai escrever assim em português, dois as em seguida, não. Como é que a gente diga dois as junto? Um a com esse acento, que é chamado acento grave. Tudo bem? Tratemos agora um pouco de regência verbal, porque aqui só falamos de regência nominal. Vejam que nocivo, alheio, avesso, nada disso aqui é verbo. Agora tratemos de dois verbos especiais, que são os verbos assistir e aspirar. Por que esses verbos são problemáticos? Porque assistir, em português, pode querer dizer duas coisas. Ou o verbo assistir pode significar ver, ou, por incrível que pareça, pode significar ajudar, que é um uso bem incomum, ok? Mas existe, é possível. E significando isso, a regência dele vai ser diferente. Por quê? Quando o assistir significar ver, ele é um verbo transitivo indireto. Ou seja, pede preposição. E que preposição é essa? É a preposição a. Ou seja, significando ver, quem assiste a alguma coisa. Já significando ajudar, aí ele é um verbo transitivo direto. Sendo um verbo transitivo direto, vai precisar de preposição? Não. Porque nós sabemos que verbos transitivos diretos não precisam de nenhuma preposição. Que sinal que é esse? Conjunto vazio, né? Ou seja, não precisa de nenhuma preposição. Exemplos. Assisto, aqui tem uma lacuna para você completar. Assisto a novela das 9. Esse assistir significa ver, já que você vê a novela das 9. Significando ver, quem assiste a. Então coloca um a aqui. Da onde veio esse a? Da regência do verbo assistir, já que quando ele significar ver, precisa da preposição a. Agora analisa a palavra que vem depois, igual a gente fazia aqui. Novela. É palavra feminina? É, porque dizemos a novela. Como é que a gente indica a soma desse a preposição com esse a artigo? Por meio do acento grave. Agora, olha o segundo exemplo. O médico assistiu, aqui tem um espacinho também para você completar. O médico assistiu garotinha. Vamos pensar. Nesse caso aqui, nessa frase, assistir quer dizer ajudar. Tá ok? Então, quando assistir quer dizer ajudar, ele pede alguma preposição? Não. Então, daqui não vem nenhuma preposição. Só que garotinha é uma palavra de que gênero? Feminino, porque dizemos a garotinha. Então, nessa lacuna vai haver quantos as? Só um a. Que a é esse? É uma preposição ou é um artigo? É uma preposição ou é um artigo? É um artigo que antecede uma palavra
feminina. E se só existe um A, vai ter a crase? Vai ter o acento grave? Não. Tá ok? Último verbo de hoje, o verbo aspirar, que também pode significar duas coisas. Ou desejar, almejar, ou então respirar, inalar. Aspirar, significando desejar, é um verbo transitivo e indireto, que pede qual preposição? Aí, quem aspira, aspira a alguma coisa. Significando respirar, ele é um verbo transitivo direto. E daí, quem aspira, aspira algo e não a algo, sem nenhuma preposição. Exemplos. O empregado aspira espaço para você completar. Aspira a posição de chefia. Aspirar aqui quer dizer desejar, né? Almejar. Esse empregado aqui deseja a posição de chefia. Significando desejar, pede a preposição a. Então, daqui vem um a. Posição é palavra de que gênero? Feminino. A posição. Esse a, preposição, mas esse a, artigo, a com acento grave. E. A noiva aspirou a fragrância da flor. Vamos preencher essa lacuna? Aqui, nesse caso, aspirar quer dizer respirar, né? A noiva inalou, ela respirou o cheiro, a fragrância dessa flor. Aspirar, significando respirar, não precisa de nenhuma preposição. Mas fragrância é uma palavra do gênero feminino. Então, nesse espacinho aqui, vai ter um A. Vai ter um A artigo. Mas se só existe um A, vai ter aqui o acento grave? Não. Porque aqui não existem dois As. Só existe um A, que é o artigo. Perceberam, então, como a regência é diretamente relacionada ao uso da crase? Tá ok? Se a regência de uma palavra pedir a preposição a e a palavra que vier depois for feminina, a mais a, crase. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado fácil também, tanto a regência como o uso da crase. Até a nossa próxima aula.